Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as expressões artísticas e culturais e o campo. Nesta edição de Campo das Artes, nós vamos conversar com Karina Israel. Ela é curadora da exposição O Ser Humano e a Água, em cartaz aqui mesmo na Unibis, e é o tema do nosso programa de hoje. Karina, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado por comparecer ao Campo das Artes. Eu gostaria que você iniciasse falando exatamente da sua trajetória, dos seus interesses e de como ambos puderam até moldar, ajudar a você a pensar nessa exposição O Ser Humano e a Água. Eu tenho formação em comunicação, mas eu trabalhei a vida inteira com tecnologia. Eu sou da primeira geração de internet do Brasil. Provavelmente dizem que eu sou a primeira mulher a programar HTML no Brasil. Dizem as más línguas, mas denuncia a idade, né? E aí eu comecei com comunicação, mas sempre trabalhei no ramo tecnológico, primeiro com tecnologia digital. Depois eu estudei fora e fui parar numa empresa chamada Y-Dreams, que estava começando lá em Portugal. Morei 10 anos na Europa. E lá essa empresa tinha um desejo de criar os mundos imersivos. Essa empresa de comunicação? Era uma empresa era um laboratório de tecnologia com professores que vieram do MIT. Ah, perfeito. Então era algo assim para você provar um modelo que chamava computação ubíqua, em que a gente teria acesso à tecnologia a toda a nossa volta. Não sei se você lembra daquele filme Minority Report, do Tom Cruise, com Tom Cruise, que Steven Spielberg fez. Então, é muito naquela ótica em que a gente teria acesso a dados à nossa volta, de uma maneira muito natural. Então, a gente começou com essa empresa, muitas coisas aconteceram, pivotamos, né, que é o termo da moda aí do ecossistema de startups, muitas vezes. E hoje eu sou co-founder da Y-Dreams Global. Né? A Y-Dreams Global agora tem sede em Vancouver e o nosso negócio é criar espaços interativos, espaços imersivos. É o que a gente chama de mundo phygital. Aquele lugar que o mundo físico e o mundo digital se unem. Então, para a gente, o que a gente faz é bolar esses espaços. E como é que as pessoas de hoje, que estão acostumadas com tecnologia, como é que elas entendem os ambientes? Como é que elas se relacionam com os espaços? Se a gente faz uma exposição antiga, no sentido de só mostrar acervo, as pessoas não entendem. É como se não falasse com elas. Elas já estão muito habituadas com todos os serviços, a conveniência, as facilidades que vêm do mundo do celular. Então, o que a gente fez foi trazer para o mundo da arquitetura, né, esses espaços conceito com interatividade, com imersão. Isso pode ser feito desde um museu, né, interativo, uma exposição imersiva, que é o que a gente fez aqui no Ser Humano e a Água, até lojas conceito. Então, as smart cities, né, você pode pensar num prédio inteligente. Então, tem muitos desdobramentos, porque, na verdade, não é a tecnologia que importa. O que importa é a maneira como as pessoas se relacionam com esse mundo de hoje, né, com as novas demandas e com tudo que aconteceu nos últimos 20 anos, que já passou muito tempo, desde que o digital chegou nas nossas vidas. E aí, daí que veio o interesse pela arte
arte, eu adoro arte, né? Eu pinto, né? Eu pinto mal, mas pinto. Sou pintora de fim de semana, mas eu sou uma apaixonada por artes plásticas. E durante muito tempo, a minha empresa, o que a gente tem feito são os espaços conceito, né? Fizemos Bradesco Next, lá no JK, que tinha o robozinho que todo mundo conhecia. Fizemos Cervejaria Boêmia em Petrópolis, que é um marco, né? Considerado o melhor destino turístico do Brasil não natural. Museu Olímpico do Rio. Então, essa é uma bagagem que a gente já traz há 19 anos, né? Então, temos mais de 1.000 projetos realizados em 40 países. E aí nós decidimos, vamos fazer alguns projetos que a gente possa criar, que sejam do nosso desejo, né? E, para mim, um dos recortes de desejo que eu tenho é sustentabilidade. Tá? Me preocupa muito o que a gente está fazendo com o planeta, me preocupa a maneira como a gente está agindo. Então, para mim, a gente está caminhando lentamente para a nossa extinção. No momento que a gente destruir os oceanos, a gente é capaz de destruir a nossa capacidade de vida. E aquilo me incomoda, porque parece que o mundo não parou para pensar. Que a gente não pode. Aquela coisa, salva o planeta. A gente não tem que salvar o planeta, a gente tem que salvar a gente. E a gente, ao destruir o planeta, a gente está destruindo a nossa própria espécie e provavelmente todas as outras 15 milhares de espécies que existem no planeta. Então, quando a gente bolou esse projeto, a gente já bolou com essa intenção de trazer um tema extremamente pertinente, que as pessoas precisam perceber e mesmo interiorizar. E por isso a gente criou uma exposição imersiva. Karina Israel, ela é curadora da exposição O Ser Humano e a Água. Karina Israel, convidada desta edição de Campo das Artes. Karina, vamos bater aqui as informações, por favor, a respeito da exposição. Ela foi inaugurada em 13 de setembro, fica em cartaz até o dia 22 de dezembro, das 10h30 da manhã às 6h30 da tarde. O local, aqui na Unibis Cultural, para quem não sabe, fica na rua Oscar Freire, 2500, ao lado da estação Sumaré do metrô. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10, 10 naturalmente, a meia entrada. Karina, as pessoas, fale um pouco da concepção da exposição, porque ela começa, a imersão a que você se referiu, eu creio que se diz respeito ao túnel, né, no qual as pessoas elas entram na exposição, daí a imersão, mas ela está tematizada e daqui a pouco a gente vai mencionar todos os artistas que participam dela. Então, como é que foi essa concepção e também o que o visitante ele vai encontrar? A Patrícia Engel Seco, né? Então faltou essa informação. Ela é a co-curadora, né, com você. E ela concebeu os temas, né? Então ela me trouxe esse desafio. Né? A Patrícia é uma super parceira da gente. Patrícia Engel Seco. Isso. E ela é uma pessoa extremamente criativa, ela já escreveu mais de 300 livros infantis. A principal área que ela aborda é a sustentabilidade, ela conhece muito do tema. Então, ela fez uma ampla pesquisa, e isso também é um grande incômodo para ela. Então, né, a lei da atração une a gente. Uhum. E ela me trouxe esse desafio. Ela já veio com os temas muito bem pensados, o que ela queria dizer, e ela precisava de uma maneira de exponenciais, de explorar isso, de trazer isso para a vida, né? Então, ela me trouxe a temática, eu fiquei completamente apaixonada pelo tema. Ela é uma pessoa assim, encantadora, então ela é envolvente, e a gente sentou junto e bolou essa exposição juntas. E a ideia mesmo, então, o nosso desafio é que quando a gente fala de temas de sustentabilidade, as pessoas normalmente pensam que é algo longe delas. Então, quando você vê o passarinho coberto de óleo lá no Golfo do México, você fala, isso não é um problema meu, isso é um problema de quem derramou o óleo lá. Quando você vê o urso polar em cima de um pedaço de gelo, porque a calota polar está né, gelando, né, você pensa, está tão longe, não é comigo. E, na verdade, é com a gente a cada decisão que a gente toma na vida. Né? Então, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente entendeu que a gente tinha que colocar as pessoas, nesse caso os visitantes, no centro da questão.
da água. E por isso ela é totalmente imersiva. Quando a gente faz o túnel que você estava falando, né, o túnel com os 3 estados da água, né, a água líquida, sólida e gasosa, aquilo é uma maneira de você quebrar o dia da pessoa. Então ela vem às vezes estressada porque pegou trânsito, perdeu o ônibus, sabe aquelas coisas do dia a dia, e aí normalmente a gente cria esses túneis de mood, né, de humor, em que você entra e muda o seu humor para você estabelecer uma conexão com o tema. Então essa é uma das técnicas que se usa nesse tipo de narrativa, né? Então você vai, a gente criou aquele espaço, você já começa naquele espaço, você já vai acalmando, já vai entendendo, e aí você entra numa sala com questionamento, né? Então essa primeira sala foi isso, foi essa preparação. Aí a gente entra na segunda sala, que é o quanta água. Aí, uma das coisas que a gente foi fazendo nesse projeto é ir quebrando paradigmas. Então, o primeiro paradigma que a gente quebra é que, mas tem tanta água no planeta, né? Esse planeta até devia chamar água. Não é isso que as pessoas pensam? Tem esse marzão aí, vamos dessalinizar o marzão. Mas não é assim. Hoje a gente tem apenas 3% de água doce no planeta para todas as espécies e 1% está disponível acesso para beber, né? Porque algumas águas não estão disponíveis, estão, né, em outros congeladas. Né? Então, assim, é muito pouco se a gente pensar que são milhares de espécies que dependem de água para sobreviver. E a gente... Então, nessa sala, a gente criou... Aí a gente convidou um artista de som. A gente botou umas garrafas. Então, no começo ficam todas as garrafas azuis, né? E aí, aos poucos, vão só algumas ficando claras, né, acesas, para a gente mostrar o qual é a porcentagem real que tem de água disponível, né, que é muito pequena. É uma sala toda espelhada, então ela dá aquela sensação de infinito, ela é extremamente instagramável. Isso é algo que a gente tem procurado usar, criar pontos para você tirar foto no Instagram, fotos lindas, o pessoal senta no chão, a foto é linda, você olha para cima, a foto é linda, né? Então, assim, é legal porque ao compartilhar, você também está compartilhando a nossa mensagem. Né? Então, essa é a segunda sala que desafia a questão da água. E aí foi feito um trabalho sonoro com o artista resolveu criar uma locução com uma voz feminina, em que a água fala com as pessoas. Né? Então, é super bonito essa sala, né? Ficou linda essa sala. Aí, na seguinte, a gente faz o Somos Água. Porque a ideia que a gente tem é que se 60%, 70% do nosso corpo é água, se o planeta também 60%, 70% é água. E a água ela é 100% vida. A gente só teve vida no planeta Terra depois que a água começou a se desenvolver. Sim. Então, assim, se a gente não... A busca essencial, inclusive... nos planetas fora do sistema solar e assim por diante. O primeiro objetivo é você ver se tem água. Se tiver água, é possível que tenha vida, né? Então, essa é a mensagem dessa sala, que você se vê... Aí a gente chamou uma artista que fez um trabalho lindo também, que é a Bruna. A Bruna, ela criou umas partículas, parecem umas águas vivas e com vários elementos. Quer dizer, ela trouxe vida para dentro da água. Né? Então, ficou super bonito. Tem uma balança que você pode se pesar e aí você se vê o teu corpo em água. Né? Então, quando você está pesando em água. Então, assim, aí cada sala vai quebrando um paradigma e vai te mostrando um ponto que você tem que atentar. Por incrível que pareça, na minha opinião, a sala onde os detritos estão lá mostrados, curiosamente, forma uma harmonia estética interessantíssima. Essa é a sala da Grazi, né? A Grazi ela faz um trabalho muito interessante com recicláveis, né? Com lixo, ela manda fazer a limpeza e ela fez uma escultura. Essa era a sala da cachoeira, porque aqui uma das questões que a gente andou pesquisando enquanto a gente esteve desenvolvendo a exposição é que houve uma pesquisa, deve ter uns 5 anos, que perguntaram às pessoas de onde vinha a água e 90% das pessoas, mais de 90%, responderam que vinha da torneira. Então, a gente sentiu necessidade de atenção que ela não vem na torneira, que existe um processo para essa água chegar na tua casa. Né? Então, a gente tem água da cachoeira, tem água que vem dessa... Né? E tem água que ela é do tratamento, né? Do esgoto. Então,
a gente não tem uma atenção política para a questão do esgoto, né, do saneamento. E nós temos uma situação bastante crítica daqui a alguns anos se a gente continuar jogando a quantidade de dejetos que a gente está jogando no Rio Tietê e né, em Pinheiros, aqui em São Paulo. É capaz de a gente não ter água em 20 anos. Então, assim, se a gente não usar tratamento, se a gente não resolver a questão do saneamento, então tem muitas questões que estão relacionadas a isso. Então, a gente resolveu fazer essa sala que é da floresta, né, mostrando a floresta. A gente fez a floresta com o lixo, né, com a Graziela Pinto. E depois a sala seguinte é o caminho da água até a casa. Né? Então, e aí também ficou super bonito, são as artistas, a Carol e a Juliana da Lanó, do estúdio Lanó, que elas pintam a mão. Né? Então, isso foi... A sala do Caminho da Água é pintada, ela chegou aqui 6 dias antes e, tadinha, elas estiveram pintando assim, dia e noite, e elas fizeram todo o desenho na hora, né, na mão. Então é um trabalho lindo de grafismo, né, de grafite, com caneta. Nossa, super delicado o trabalho. Muito bom. Karina Israel, convidada de Campo das Artes. Karina é curadora da exposição O Ser Humano e a Água. Também está na curadoria Patrícia Engel Seco. Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero água de beber, copo d'água, a moça da maré, mulher amada, te quero ouvir toda manhã. Eu fiz várias anotações, Karina, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco. Eu acho que é um território onde você fica muito confortável, que é o da interferência da tecnologia quanto às possibilidades de preservação dos recursos hídricos. De uma maneira mais extensiva, na verdade, essa permanente desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Eu, pelo menos, não tenho ideia de como é que é o ritmo disso, que são tantas novidades a todo momento, mas certamente que, como é a sua área, você deve ter informações bem assim, assentadas a respeito de como, no caso aí dos recursos hídricos, porque eu fiquei, quando eu fiz essa anotação, lembrando de imagens, matérias, documentários, etc., da degradação, por exemplo, dos oceanos. No caso dos rios brasileiros, que o Brasil é um dos países mais privilegiados do mundo em matéria de recurso hídrico, e, no entanto, há um descaso maluco com exatamente esse recurso, particularmente, eu acho, além dos oceanos, mas dos rios. É uma coisa impressionante, particularmente aqueles que estão perto das grandes cidades. Mas, enfim, como a tecnologia pode ajudar a pegar e desenvolver elementos que possam recuperar e evitar essa degradação? A gente tem... A tecnologia, ao meu ver, ela é uma maneira da gente conseguir viver em cidades com tantas pessoas, né? Então, é uma maneira da gente viver melhor, aproximar as pessoas, se ela for bem usada. Tem tecnologia para tudo hoje em dia, né? A gente hoje, nos oceanos, por exemplo, a gente já está com mais de 1 milhão de quilômetros cúbicos de lixo nos oceanos. E estão surgindo iniciativas de mini-robôs que vão limpando e vão levando para fora. Agora, se o nosso volume de colocar lixo for maior do que o de tirar, porque o tirar é custoso, jogar não é, né? Então, a gente tem que pensar em como funcionar, porque assim, tecnologia tem. A gente é que tem que fazer a pressão no poder público, votar nas pessoas que estão querendo fazer isso, a gente vai ter que fazer uma força com as leis, né? A gente tem uma questão dos rios de nível 5, que você joga qualquer coisa. Então, o rio que está considerado morto, que é o de nível 5, então, são 5 níveis. Eu não sou especialista no assunto, sim. Mas é algo do gênero assim, o nível 1 é aquele que você pode beber, tomar banho, né? Nível 2 você só toma banho, é assim, né? Sim. Até chegar no rio morto, que é o rio Tietê,
que você... e aí nesse que consegue ter pioras sucessivas, né? E aí o que acontece? As fábricas podem jogar o que quiser, porque elas já consideram o Rio de nível 5, né? Então não tem legislação. Então o Brasil vai ter que correr atrás dessas coisas se ele quer acompanhar e se ele quer aguentar aí uma população do tamanho que a gente tem com água. Ou daqui a pouco a água vai estar valendo mais que ouro, né? Então eu acho que a questão não é a tecnologia, é a percepção. É a conscientização mesmo, e a gente cobrar os nossos governantes, votar em quem está disposto a fazer isso, votar em quem está disposto. Por que não faz saneamento? Porque não tem abertura de fita. Por que você abre fita com algo que é subterrâneo? Não tem saneamento. Então, assim, a gente precisa de saneamento, a gente precisa limpar os rios, a gente tem que colocar os filtros, tem tecnologia para isso. Tem uma tecnologia que eu vi de cápsulas que você coloca e limpa uma água, coisa que você já... Não sei se você já viu, você pega ali esgoto, balança assim com os pozinhos e o negócio. Então, tem de tudo. Mas tem que ter boa vontade, porque não é barato fazer isso na escala que a gente precisa fazer, e tem que fazer. Né? Então, o Rio Tietê, o Rio Pinheiro, o pessoal nadava, né? Há décadas atrás. Sim, já tinha vi competição, foto. né? Competição. Sabe quem nadava nessas competições? João Avelange, Lígia Fagundes Telles, não lembro mais assim de outras personalidades, mas documentado e dito por eles próprios, né? Que havia... É a oportunidade de turismo que a gente perde com isso. Um rio limpo, você passa a ter... mais um dia na cidade. Mais um dia na cidade significa o quê para o governo? Se a pessoa gasta R$1.000 por dia, um turista na cidade, você atrair 1 milhão de pessoas. Estou falando de um bi? O que é um bi imposto no Brasil? Então, assim, é toda uma vontade política. E depende da gente, né? Depende da gente cobrar. Então, essa exposição, a gente não está fazendo um viés político em nenhum momento dela. Sim. Tá? Ela é muito artística, ela é muito conscientização, mas ela precisa despertar a nossa cidadania, né? E a nossa percepção como seres humanos. Então, eu acho que é essa a ideia. E, assim, a gente não é uma empresa que aplica tecnologia para isso, mas a gente aplica tecnologia para imersão, para conscientização. E aí, assim, nesse tema do oceano, a gente fez uma sala, que é a sala final, que a gente convidou uma artista plástica que é maravilhosa, que é a Bárbara Tércia, da Bahia, que ela tem uma estética que parece pintura, só que ela faz digital. E ela fez os bichos passando, ela fez um mar com brilho, tá maravilhoso. No chão, a gente projetou aquilo no chão, a sala é toda espelhada, então ela é perdida de vista. E aí passa o golfinho, passa a tartaruga, daqui a pouco os sacos plásticos, o lixo começa a vir toda a volta, engole as pessoas ali. Aí a gente colocou o som de uma baleia e abre, né? E aí, dali a pouco, as crianças enlouquecem, elas se jogam em cima da baleia e querem pegar. Mas, assim, o importante é que a gente tenha essa sensação, olha o que a gente está fazendo com o planeta. Porque o planeta, quando você descarta o lixo de qualquer forma, o planeta não tem o joga fora no lixo, não tem para fora do planeta. O que vai acontecer com o teu descarte é ir para baixo do oceano. Né? A gente vai poluindo o oceano e vai matando as espécies. Agora a gente já está com uma questão... A gente nem entrou nesse ponto das micropartículas de plástico, né? Microplástico, que é um problema que já está no ar, que a gente está aspirando. Então, assim, a gente já está em outro patamar, que é hora da gente levar uma sacudida, sabe? Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo. Vi o camarão limpando o oceano, enquanto muita gente ia só sujando. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Tem pressa que essa gente se conscientize, que respeite a natureza, que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso
preciso paciência para ensinar, e é preciso consciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa a natureza, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar. Karina Israel, curadora da exposição O Ser Humano e a Água. Karina, vamos confirmar os artistas que participam da exposição, se eu anotei certo. Mauriomar Cid. Da primeira sala. Mário Dipói. Isso, do som. Vinícius Leite. Bruna Seco. Ricardo Palmieri. Que fez a Matemática da Água. Matemática da Água, né? Matemática da Água. É para falar do tema que é a água invisível. Que é as pessoas falam, não, eu não só compro produto de algodão, não sei o quê. Aí você fala, mas qual é o impacto, o custo daquilo, para fazer, né, uma camiseta de algodão? Qual é o impacto de 1 quilo de carne, de 1 quilo de chocolate, de uma barra de chocolate na produção? Porque a gente tem que olhar para isso também. Não é só, a gente tem que economizar, sim, mas a gente tem que cobrar que a indústria encontre modelos mais sustentáveis para fazer os produtos, né? E a água, ela permeia tudo, né? Então a gente precisa. E aí ele criou um negócio que você vai lá e você clica e você vê qual é o impacto da água invisível. Perfeito. Carolina Barbosa, Juliana Nerzesian. São as meninas que pintaram a sala do Caminho da Água. E a Bárbara Tércia. Na última sala. Isso. A baiana ainda faz a Graziela Pinto. Graziela Pinto, está aqui anotado. Que é do lixo, da cachoeira de lixo. Karina, como você reflete a respeito do fato de todo, por exemplo, a exposição é uma demonstração clara dessa preocupação sustentável, de sustentabilidade, particularmente em relação aos recursos hídricos. E aí eu não sei se eu estou enganado, enfim, que talvez fosse muito garoto, não prestasse atenção, mas me parece que é uma preocupação muito recente. Claro, sempre tem, você pode buscar aqueles exemplos de pessoas no chamado avan elétrica, né? Pessoas que elas já estavam, antes do tempo, elas já enxergavam a possibilidade do problema, enfim, já mencionavam essa possibilidade. Mas, assim, em escala mundial, massiva, é mais ou menos recente. Eu acho que não tem nem um século de mobilização mundial a respeito. Olha, isso aqui é um problema, como você disse. Mas não tem como ter um século, porque a questão começou na Revolução, na Revolução Industrial, quando a gente começou a produzir plástico numa dimensão absurda. Se a gente olhar para a história da humanidade, na antiguidade, o que a gente consumia, o que nossos antepassados consumiam era pele de animais, eles eram nômades, o lixo que eles deixavam no caminho era mínimo. Quando o boom aconteceu nos anos 70, 60, né, que é quando começou o consumo em massa. E aí, com a Revolução Industrial e tudo mais, a coisa propagou com plástico, que antes a gente não tinha acesso, as coisas não eram feitas dessa maneira. E aí, a primeira vez que o planeta, se eu não me engano, começou a falar disso, foi quando a gente foi em 1990 qualquer coisa, 80, final, começo dos 90, que foi com a Eco, no Brasil foi a Eco 92, sim, que foi quando a gente começou a ouvir falar de buraco de ozônio. E aí houve uma consciência, porque antes, se você olhar na história da arte, inclusive, as chaminés colocadas nas pinturas eram um sinal de desenvolvimento, de progresso. Entendeu? Não tinha essa percepção que do que a gente estava fazendo com o nosso entorno, né? Do lixo e do consumo excessivo. Tanto que aí depois veio a questão dos R's, né? Do reuso, a reciclagem, redução. Então, né? Eu acho que dá para a gente fazer uma
uma ilação, um desdobramento do pensamento, mais ou menos assim, é tudo muito recente. Então, do ponto de vista até do conhecimento efetivo, de como as sociedades podem se organizar e, de fato, enfrentar, eu acho que até de uma maneira mais eficaz, é tudo muito recente, porque isso me veio quando eu vi a exposição, estava fazendo as anotações para essa entrevista. Esse debate, ele é um debate muito, muito novo, porque, se eu não estou enganado, com as pessoas vivendo mais, o aumento assim, exponencial da população mundial, são coisas recentes, que se passou a prestar atenção de uma maneira mais ou menos recente, não, acho que é bem recente mesmo. E teve, talvez, um dos episódios, um dos momentos, você citou a década de 90, talvez um pouco antes, quando as pessoas prestaram atenção no morticínio de baleias, que sensibilizou todo mundo. Foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Então, até se você procurar símbolos para todo esse debate, na verdade eles não são muitos, porque ainda está, agora a coisa tomou fôlego, todo mundo entendeu a dimensão do problema, né? A verdade, a gente está percebendo, tem uma sensibilização exterior, porque ainda não afetou a gente pela falta de água. Que, se você vai ver o 2050 do Pacto Global, vai afetar. E vai afetar gravemente o Brasil, inclusive, que não está tomando as atitudes que tem que tomar. Então, a água vai virar ouro. A água é o petróleo das próximas décadas, né? Então, a gente tem que trazer essa consciência e o nosso papel é esse. Então, assim, se a gente for pensar assim, em missão de vida e tudo mais, o meu é trazer consciência, inspirar as pessoas para o caminho certo que elas têm que ir na vida. Karina Israel, perfeito. Karina Israel, curadora da exposição Ser Humano e Água, junto com Patrícia Engel Seco. Karina, gostaria de saber dessa sua vivência na Europa, e, se eu não estou enganado, sobretudo em Portugal, não é isso? Exatamente. Se, por exemplo, a exposição Hora em Cartaz, se ela herdou aprendizados seus, vivências e também observações de eventuais, até exposições, num outro contexto, que é o contexto europeu, quer dizer, um contexto bem diferente do Brasil. Né? Com certeza. A consciência na Europa sobre coleta seletiva de lixo, sobre reciclagem, a sensação que eu tenho é que já é bem superior à difusão geral que a gente tem no Brasil. Eu, em 2006, fiz um projeto de um roadshow de que lixo não desaparece. Né? Então, com uma empresa de lixo da Europa, a gente fez 2 anos de roadshow pelo país inteiro. A gente fez para a limpeza das águas dos mares, qualidade das águas dos mares, também 2 anos de roadshow. Fizemos inúmeros projetos de sustentabilidade. Aliás, os fundadores iniciais da White Dreams lá, eles eram engenheiros do ambiente. Então, a gente tinha isso muito forte. Eu morei lá de 2000, e meu mestrado foi 2001, foram 2001 a 2010, lidando com pessoas que tinham essa consciência muito intrínseca, muito verdadeira no dia a dia, entendeu? Então, nós fizemos inúmeros projetos de sustentabilidade. Nosso objetivo era ver impacto ambiental. Começou dessa forma, né? Então, se eu vou colocar um aeroporto, a gente fazia uns projetos chamados Teatro de Decisão. A gente fez para a Holanda, por exemplo. Então, eu quero mudar o aeroporto de lugar. Aí você ia com dados reais e via, se eu colocar o aeroporto nesse local, qual o impacto de poluição, de trânsito, de tudo que você pode ter na cidade. Então, você tem como ver isso. Vai ter uma inundação. A gente fez um para a barragem do Alqueva, uma barragem, e a gente fez a inundação, a simulação de áreas inundadas, para você entender que cidades iam ficar embaixo da água, onde que seriam as áreas que você poderia comprar para hotéis e terrenos. Então, assim, isso é uma visão que a gente já tem há muito tempo. É lógico que eu trago isso comigo. Né? A gente fez assim, centenas de projetos com essa direção mesmo de sustentabilidade. Uhum. E você pretende atuar, ou já atua, em outros países aqui
da América Latina ou no subcontinente, na América do Sul? Eu acredito que essa exposição do Ser Humano e a Água ela tem um potencial muito grande de itinerar, de ser levada para outros países. Eu acho que a questão não é uma questão brasileira, é uma questão global. E não adianta um lado estar consciente e o outro não estar fazendo nada, e só despejando lixo e lixo eletrônico. Não adianta. Então, a gente tem que... cada um tem que fazer a sua parte. Também a gente não pode falar assim, porque o outro não está fazendo, eu não vou fazer. Não pode. Então, é que nem aquela história, né, do passarinho que vai pegando as gotinhas de água. Pelo menos, se vários passarinhos pegarem as gotinhas de água, você acaba com incêndio. Então, a ideia é que cada um faça a sua parte, que a gente consiga levar isso até que seja algo que seja uma verdade do nosso dia a dia e que a gente saiba lidar com isso. Então, a capacidade de itinerância dessa exposição é muito grande. Eu e a Patrícia, a gente tem mais 2 exposições desenhadas em busca de patrocínio, que é a Água é Vida. A Ser Humano é Água é um pocket da Água é Vida, que é um museu, né, que é maior, nossa, é demais. E tem uma que é a história da humanidade segundo nossos restos, que é sobre o lixo, como é que funciona, como é que são os cenários de lixo do planeta também. É bem, bem interessante, totalmente imersiva, interativa, é o mesmo estilo. Muito bom. Karina Israel, convidada desta edição de Campo das Artes. Karina, você falou eu acho que foi o que eu entendi da dificuldade que se tem, por exemplo, em nosso país, de percepção e aí de inserção, de introdução efetiva, né, digamos, no interior das pessoas, no seu pensamento, da importância de toda essa temática. Aí me ocorreu, na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil, aquela atitude que chamou a atenção de todo mundo, os torcedores japoneses preocupados em recolher o lixo depois dos jogos e assim por diante. Como é que você enxerga essa condição do Brasil e dos brasileiros? Porque comunicação hoje ela é um bem disponível que a pessoa, se ela precisa fazer muito esforço para ficar desinformada. Então, acho que o problema não é esse, mas da coisa da pessoa ela saber a informação e falar assim, isso aí é comigo. Pode falar, sei lá, que é problema educacional, isso, aquilo, outro, mas tem alguma coisa muito fora do lugar aqui no país, né? Nós somos um país recente, né? A nossa construção é recente, até a nossa ideia de identidade nacional é uma identidade que tem sido construída, né, em 500 anos, né? Agora, é mais do que isso. A minha sensação de quem morou fora é que nos falta um percurso de cidadania. O brasileiro é maravilhoso, gente. O brasileiro é dos povos mais amorosos que existem no planeta. O brasileiro, se você precisar de uma ajuda, ele vai te prontificar a ajudar. Então, assim, são pessoas que ajudam em troca de nada. Agora, a gente ainda falta uns andares aí na nossa escalada de cidadania, de nos percebermos como um grupo. Nós dividimos uma cidade, nós compartilhamos recursos de um planeta. Aquela coisa, né, daquela expressão farinha pouca, meu pirão primeiro, não dá mais, é muito antigo, você não pode se colocar sempre em primeiro lugar, né? A atitude egoísta no sentido de se ver como cidadãos, nós somos um ecossistema. E esse ecossistema tem que trabalhar num caminho que seja bom para todos. E acho que, nesse ponto, a gente tem muito que aprender ainda. Karina Israel, convidada desta edição de Campo das Artes. Karina Israel, curadora da exposição O Ser Humano e a Água. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa.
Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais. Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as expressões artísticas e culturais ao campo. E nós estamos conversando nessa edição com Karina Israel, curadora da exposição O Ser Humano e a Água, em cartaz aqui na Unibis, e também lembrando que é curadora da exposição ao lado de Karina, Patrícia Engel Seco. Karina, então vou confirmar, voltando à exposição, os títulos das salas, dos espaços incluídos na exposição: Quanta Água, Somos Água, Matemática da Água, Da Natureza para a Sua Casa, Sala das Águas e Sala da Cachoeira. É isso? É isso. Ah, perfeito. E eu queria, por favor, que você mencionasse como é que foi. Por exemplo, teve a ideia da exposição, imagino que você compartilhando com a Patrícia, etc., né? E assim, a situação prática de convidar determinados artistas, não é? Como é que se deu essa escolha? Foi já por um conhecimento anterior, já por uma empatia que existia por gostar das obras, das atividades desses artistas? Foi um misto, né? Então a gente procurou a gente queria um equilíbrio entre salas mais cenográficas, salas mais sonoras, salas mais tecnológicas, interativas. Então a gente foi buscando artistas que tivessem a sua linha, né, de atuação dentro do que a gente buscava. Então, assim, primeiro a gente pensou as salas, a temática e como a gente gostaria de se expressar, e aí a gente chamou os artistas para realizar. Então, quando a gente viu, por exemplo, o trabalho da Bárbara Terça, é demais, e tinha tudo a ver, e ficou perfeito, assim, ficou muito melhor do que a gente tinha imaginado. Então, cada artista, a gente trazia o tema e ele dizia como ele queria colocar. E aí a gente trouxe de som, de imagem, com Kinect interativo, com físico, né? Na Sala da Cachoeira, a Graziella colocou umas tampinhas que, se você mexer, né? As tampinhas fazem o barulho da cachoeira. Uhum. Então, assim, tem umas sacadas super legais que foram introduzidas para os artistas. Então, foi uma seleção pela estética, pelo que eles podiam aportar para a exposição, e deu super certo, ficou super equilibrado, né? Uma sala, ela não tem nada a ver com a outra, né? Então, no sentido de passa a mensagem, mas ela não tem o caminho, né, estético, é totalmente diferente, porque cada artista trouxe o seu. São micro exposições dentro de um guarda-chuvão, né? Isso. Que é O Ser Humano e a Água, é isso, né? Isso. Certo. E você já tem alguma manifestação que tenha chamado a atenção de público, de pessoas interessadas na exposição? Tem tido nas redes sociais, a gente pode ver as fotos que estão maravilhosas, as fotos estão saindo. No dia que a gente estava aqui filmando, veio uma senhora que estava visitando e falou: eu quero falar. E ela falou: ai, maravilhoso, todo mundo tem que vir, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Então, tem tido uma reação muito positiva. Eu gostaria, Karina, por favor, que você pudesse falar mais um pouco, porque, para mim, é uma novidade, tem o seu impacto, que certamente será, eu absorverei
pouco a pouco. Mas essa solução de, dentro de uma exposição, que você, ou seja, você está com a referência de artes visuais, e corretíssimo, a pertinência com esse primeiro pensamento é perfeito, mas já com essa perspectiva dos recursos tecnológicos, particularmente, se eu entendi bem, para o Instagram. Como é que foi isso? Como é que foi essa sacada? Porque é uma situação que, para mim, é nova, de você... me parece que é mais um elemento, digamos, pertencente à exposição, mas a posteriori, que as pessoas elas vão pegar e vão achar o seu ângulo, vão achar a sua solução visual para o seu Instagram, ou para o Instagram de sei lá o quê, entendeu? É mais ou menos isso? Isso é a maneira como as pessoas se comportam hoje. Né? Então, assim, quando você faz algo para as pessoas, você tem que entender o comportamento delas. E hoje as pessoas elas querem ir para lugares que elas tirem fotos. Né? Que parece que a vida passou a ser, se você registrou, viveu. Sim. Né? Então, a gente tem que proporcionar isso, mas também a gente entende que se você colocar só o que é o famoso agora na publicidade chamado Instapoint, sem conteúdo, não há nada. Eu já vi shoppings fazerem Instapoints e estarem vazios. E a gente fazer uma exposição, que nem a gente fez a do Van Gogh agora, e ter 6 mil pessoas tentando entrar num local que cabem 700 por dia. Então, assim, não é o instagramável que atrai. O instagramável, né, os Instapoints, o espaço altamente visual, ele ajuda a que cada um visitante que passou pela exposição e que postou nas suas redes sociais, se ele tem 500 seguidores, você conseguiu... 500, né? Você conseguiu... as pessoas viram os embaixadores do projeto. Uma multiplicação viral. Então, assim, tem um potencial de divulgação altíssimo. E se as pessoas se apaixonam por aquilo, assim, a gente viu isso na outra exposição, que é o Van Gogh, todo mundo quer ir. Então, é um potencial de trazer pessoas. Agora, se você faz um Instapoint pelo Instapoint, não resulta. Porque hoje o que combina é você ter uma boa narrativa, uma boa história para contar. A pessoa fala, eu não perdi meu tempo. O que tem de mais precioso na vida das pessoas hoje em dia é o tempo. Então, assim, você tem que convidar as pessoas para algo que seja interessante, que tenha conteúdo, que seja visual e que fale com elas na língua delas. Então, você tem que entregar um pouco de tecnologia, porque é aquela história, né, do bebezinho. Tem 10 anos esse vídeo, mais ou menos, de um bebezinho que tem uma revista, ele tenta passar a imagem da foto da revista e fica frustrado ver se o dedinho dele quebrou. Né? Ele bota o dedo na perna para ver se... E é isso que a gente está falando de geração. Né? Então, assim, quando o pessoal fala, a geração Y está com 37 anos. Não é mais os 14 anos. Então, assim, a gente hoje fala de pessoas hiperconectadas. Até a noção de geração Y, X, já caiu em desuso. A noção que a gente tem hoje é de que você tem um público hiperconectado. E isso não tem a ver com idade. Tem a ver com o estilo de vida, com mindset. Então, assim, se você quer entregar algo que interesse às pessoas, você precisa falar na língua delas. E a língua delas é da hiperconexão. Então, como é que você faz isso? Você proporciona essa sensação de hiperconexão. E tem mais. Uma das coisas que meus clientes mais me falam é que hoje é muito difícil você impressionar uma pessoa, você tirar um uau da pessoa. Porque parece que todo mundo viu tudo. Com a velocidade da luz do WhatsApp, que você mandou uma mensagem, já voltou para você por 5 pessoas... Né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é criar situações... que abram esse coração peludo. Você pega um menino adolescente e pergunta, você gostou? Não, já vi. Já viu tudo. Então, como é que você faz para proporcionar a experiência? Por isso que eu estou falando em proporcionar a experiência. Por quê? Porque você precisa envolver, você precisa cativar, você precisa estabelecer um elo de ligação. Elo de ligação com pessoas, né, que estão afundadas no mundo do mobile,
né, diz que a nossa ergonomia vai mudar, né, que é de tanto ficar com o pescoço para baixo. Então, a gente precisa encontrar caminhos de conversar com essas pessoas, de fazer com que essas pessoas despertem o interesse. E não estou falando de idade, estou falando de mind style, de estilo de mental. Né? Então, a gente pega a maneira como essas pessoas se comportam no dia a dia e puxa isso para dentro desses espaços. Karina Israel, curadora da exposição O Ser Humano e a Água. Karina, uma dúvida. Essa, digamos assim, essa necessidade, o que, enfim, até a sua própria exposição, o que as pessoas buscam, tem um componente, tem uma necessidade estética. Eu estou falando assim, da necessidade estética exatamente por se tratar de uma exposição. Então, isso é o fundamental, seria um elemento essencial que as pessoas buscariam, ou digamos, o que as pessoas ainda não viram são situações em que outras pessoas estão envolvidas, ou até bizarrices, ou outras, sei lá, outras situações. Mas, do ponto de vista, voltando à exposição, do ponto de vista da vinculação com a exposição, me parece que é uma solução estética, uma possibilidade estética que a exposição que você é curadora busca oferecer, não é isso? Não é só estética. Quando a gente pensa um espaço, a gente fala que é o Y da Y Dreams, né? Que são 3 pontas. Uma ponta é a estética, sim, é o design do espaço, porque assim, o que acontece... Então, vou contar as 3 pontas e eu explico por que a gente trabalha assim. Por favor. O design... Então, uma ponta é o design da interface, o design do espaço, a visão estética como um todo. Tá? Em que a pessoa está inserida naquele espaço. A gente não pensa no espaço, a gente pensa como as pessoas vão se ver naquele espaço. Perfeito. Tá? É centrado no visitante. Então, ponto 1 é o design. O outro ponto é narrativa. Com uma narrativa frágil, você não sustenta nada. Você pode ter coisa linda e não... Então, assim, a gente encaminha. Narrativa é roteiro de filme. Você esquenta a pessoa, você começa, prepara ela e entra com uma paulada, que nem a sala da Quanta Água, entra com uma impressão enorme, vai levando o desenrolar da história e termina com um grande finale. É roteiro. Entendeu? Roteiro de cinema. E, por último, tecnologia sensorial. Como é que você se relaciona com o espaço e não necessariamente com touch. Ninguém gosta de touch. Não é touch que interessa. O que interessa é a tua presença diante do que está acontecendo ali. Então, o que a gente faz é unir esses 3. Para mim, o grande segredo é a união dos 3 pontos. E assim, porque antes, como é que era? A equipe de arquitetura, ou de tipografia, no caso, pensa o desenho. Aí depois chama o cara da tecnologia. Aí vê se a narrativa cabe, ou ao contrário. Então, assim, não é, na minha visão, o legal é quando você faz tudo junto. Aí você vai fazer uma tremenda de um tremendo projeto, uma tremenda exposição. Por quê? Porque você pensou junto, você pensou tudo interligado. Não tem apêndice, não tem agora bota aqui o totemzinho. Eu tenho horror a totem. Entendeu? Por isso, porque o totem é um a mais. Você pensou de um jeito e esqueci isso, agora traz. Não, a gente já pensa todo o caminho integrado. E o mais importante, na minha opinião, é a narrativa. É saber contar uma história. Então, por exemplo, quando é que eu peguei essa história? Quando foi que eu despertei para isso? Eu despertei para isso, deve ter 20 anos, que eu fui... mais de 20 anos, não vamos falar sobre isso. 20 anos tá bom. Que eu fui em Washington e vi o Museu do Holocausto do Steven Spielberg, que foi ele que escreveu. Que é uma peça, uma obra de arte. O museu é exatamente igual há mais de 20 anos e é uma coisa assim emocionante. Ele te leva por dentro do vagão do trem, você passa por baixo do portão de Auschwitz, você vivencia, você tem aqueles memoriais com fotos das pessoas que morreram de baixo acima, é de arrepiar. Você, quando entra, você ganha um passaporte. Então, assim, ele te encaminha pela história. Ninguém não precisa te contar uma história, você vive a história. Né, com o cheiro, ele mexe muito com a gente foi a primeira vez que eu vi isso, que eu falei, meu Deus, um cara do nível do Spielberg, né, um roteirista fazendo um museu.
E eu falei, é isso que tem que ser feito. Então, é isso que a gente traz. Para mim, a coisa mais importante é o roteiro. Aí o design embala essa história toda, pensando já com tecnologia. Como você expressa. Porque você saindo da narrativa, você pensa assim, como é que eu vou explicar isso da melhor forma? E a tecnologia, ela é só o meio. Ela é a bandeja onde você coloca o conteúdo. Mas quanto melhor você quanto melhor o manejo dessa tecnologia, certamente que isso vai reverter em desdobramento positivo para a sua intenção, Para né? você fazer isso, você tem que ter repertório, né? Então aí eu tenho uma vantagem, porque eu tenho 19 anos de repertório com tecnologia, de sensorial, né? Tenho 19 anos de atuação em iDreams. Então, a gente fez de tudo já. Então, o pessoal fala, você é especialista em realidade virtual? Não, mas eu fiz provavelmente a primeira realidade virtual para a marca do mundo. Você faz outdoor interativo? A gente fez o primeiro do Ocidente. A primeira loja conceito do Ocidente a gente que fez. Então, assim, é tudo o primeiro. Na primeira vez que alguém testou botar um GPS no celular foi a gente. Então, assim, tem muito repertório, tem muita visão de como pode se aplicar, porque a tecnologia por si não vale nada. Ela não é nada. Se você colocar um monte de telas, é agressivo. Entendeu? Então, você não, inclusive, uma das coisas que a gente faz é esconder a tecnologia. Você não tem que saber se é tela, se é projeção, o que tem ali. Você não tem que saber. Você só tem que vivenciar o espaço. Karina Israel, convidada desta edição de Campo das Artes. Estou com uma pergunta aqui que espero que eu consiga expressá-la. Como é que você vê... então, você mencionou esse museu criado pelo Spielberg. Nós temos aqui a sua exposição, estamos tendo esse depoimento, que ele diz muito respeito exatamente a pioneirismos e atividades intensivas ligadas à tecnologia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião do que representa o acolhimento estético. Eu estou dizendo isso numa eventual exposição, tem vários lugares com os acervos maravilhosos da história da arte. Eu estou tentando dizer o seguinte, de como a pessoa, depois de ter visto diversas atividades com a presença de uma tecnologia exuberante, ela pode, digamos assim, trafegar normalmente com aquela tradição do olhar das grandes pinturas, das grandes obras, etc. E ela ficar confortável, entendeu? Ela vai, se ela for no museu, você mencionou Van Gogh e outros grandes mestres, ela, com a tela lá, paradona, etc., ela vai, a pessoa de hoje, ela vai sentir falta da movimentação ou de elementos tecnológicos, ou ela pode perfeitamente, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu acho que perfeitamente dá para viver separadamente, como se quando você vai andar de caiaque no meio do mar. É contemplativo, é maravilhoso, né? Vai fazer uma trilha na floresta. É maravilhoso, você não precisa de tecnologia. Lógico que a tecnologia ajuda para você não se perder, né? Mas, assim, o que acontece é isso. A tecnologia, para mim, é conveniência e é serviço. Quando você está diante de uma Mona Lisa, de um Girassóis de Van Gogh, aquilo tem uma aura, né? Tem um poder, não é só uma pintura. Aquilo tem uma história por trás. O Bapuru, né, aqui no MASP agora, que moveu o maior público em 20 anos da história do MASP, né, Tarsila maravilhosa, mais que merecido, é totalmente diferente. Ali você tem uma aura, você tem uma sensação de que você vai fazer uma reverência, porque aquilo é incrível. Né? Então, assim, eu acho que não anula, mas à medida que as gerações vão crescendo, elas vão se acostumando a ter a tecnologia como complemento. Para mim, a tecnologia não vai substituir o ser humano. Isso é muito importante na iDreams. Por isso que eu estava falando do digital. A gente entende que o mundo físico é o mundo humano, é o presencial. Nós temos uma esfera presencial muito importante. Eu não vou deixar de ser humana. Né? A matéria continua existindo. Nós temos que trabalhar nesse âmbito, né? Que é o âmbito afetivo, o âmbito humano. E, para mim, quanto mais a tecnologia aumenta, mais a gente volta e olha para o nosso âmbito humano. Karina Israel,
curadora da exposição O Ser Humano e a Água, convidada desta edição de Campo das Artes, que está indo para o encerramento. Lembrando que a exposição O Ser Humano e a Água, ela fica aqui na Unibis, Rua Oscar Freire, 2500, ao lado da Estação Sumaré do metrô, até 22 de dezembro, das 10h30 da manhã às 6h30 da tarde. Karina, muito obrigado pela sua presença no programa, seus esclarecimentos, todas as informações que você ofereceu aos ouvintes do programa. O prazer é todo meu. Muito obrigada e sucesso aí no programa. Campo das Artes, o programa que conecta as expressões artísticas e culturais ao campo, fica por aqui nesta edição. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.